Olá, boa noite. O meu grupo vai tratar dos contratos bancários. E nessa primeira parte do trabalho, eu vou conceituar e dar uma introdução para os elementos dos contratos bancários que o grupo vai explicar depois. Os contratos bancários são um grupo de contratos em que uma das partes é um banco ou uma instituição financeira, melhor dizendo, e o objeto é a regulação da intermediação de crédito entre as duas partes. E esse objeto, ou seja, essas operações bancárias, elas são disciplinadas em legislação específica, destinadas a proteger os depositantes e, simultaneamente, a resguardar a política monetária do governo mesmo. E a partir dessas operações e dessa relação entre as partes, surgem inúmeros contratos, sendo o mais importante deles o de depósito, que vai ser explicado a seguir. Então, para essa primeira parte, conceituar em si os contratos bancários é bem simples, é só você ter noção dessa relação entre as partes, da instituição financeira e do objeto ser essa regulação de crédito e essas operações bancárias mesmo. E aí, tem, a partir disso, o entendimento que vão surgir diversos contratos entre essas duas partes. Tratando do depósito bancário, o depósito bancário é um contrato qual o banco recebe uma quantia de dinheiro, adquirindo a propriedade desse dinheiro, mas deve restituí-la na mesma espécie monetária, na mesma quantidade quando o cliente solicitar, ou em data pré-fixada. É um contrato real, oneroso, unilateral, pois ele é unilateral, pois só a obrigação do banco, a partir do momento que há o depósito, só o banco passa a ser obrigado a ter obrigações nesse contrato. As espécies do depósito bancário. Existe, primeiramente, o depósito em conta corrente, o qual o banco registra em contabilidade própria, o débito, o crédito, as remessas e os saques, podendo o depositante verificar o saldo a qualquer momento. As partes desse contrato são o banco e o correntista, e os depósitos se denominam remessas. Normalmente é um contrato celebrado por tempo indeterminado, mas pode ter prazo fixo. E as modalidades, os tipos de depósitos, podem ser à vista, no qual o depositante movimenta livremente seus depósitos, com aviso prévio, no qual só admite saque mediante prévia comunicação, a prazo fixo, que no caso seria com correção monetária, e o depositante não pode efetuar a retirada, senão a termo certo, ante o qual pode recusar o saque. O banco, no caso, pode recusar o saque. E o outro tipo de depósito pode ser o com permissão de saque a descoberto, que seria uma modalidade até limites estabelecidos, constituindo um misto de depósito e outros contratos, conhecidos como cheques especiais. Ao se tratar do montante do valor, os depósitos em conta corrente eles são depósitos populares, quando se destinam a estimular a poupança, rendendo juros mais elevados. Tem os depósitos limitados, que são sujeitos a um teto maior de juros e de montante, e os depósitos sem limite, que não se submetem a nenhum teto ou limite. Agora, tratando das cadernetas de poupança, elas são uma modalidade de aplicação que são consideradas mais seguras, porém elas apresentam uma menor rentabilidade. Uma das principais peculiaridades dessa modalidade é que os critérios de remuneração são fixados pelas autoridades monetárias e não são fixados pelo árbitro dos contratantes. Então, seria esse depósito, a qual os juros e a valorização desse depósito ela é taxada por autoridade monetária. E os contratantes não têm poder de decisão em cima dessas oscilações. E agora, tratando das contas conjuntas, voltamos à modalidade no depósito em conta corrente, porém aqui abrimos mais um leque, pois o depósito em conta corrente ele pode ser realizado em conta individual, como já explicado, ou em caso de conta conjunta. Essa conta conjunta ela pode ser aberta em nome de 2 ou mais titulares, ou pode ser simplesmente uma conta solidária. As contas conjuntas simples, elas permitem a movimentação dentro da conta somente com a assinatura de todos os contratantes.
E, no caso, as contas solidárias, elas podem ter movimentação com qualquer assinatura de qualquer um dos depositantes, não necessariamente precisando da assinatura de todos os contratantes, como na conta conjunta simples. Porém, é importante salientar, né, que a solidariedade ela se limita às relações entre o banco e os titulares da conta corrente conjunta, e não entre estes e terceiros, né, no caso. Então, um cheque emitido apenas por um dos correntistas não obriga ao pagamento a outro correntista. E, por fim, eu vou tratar aqui dos juros e correção monetária. Voltando ao início, né, quando tratei do depósito bancário, existe a possibilidade de ser convencionado que os valores depositados sejam restituídos e corrigidos monetariamente, com acréscimo de juros. Em geral, essa prática acontece nos depósitos efetuados em caderneta de poupança ou nos depósitos a termo ou a prazo fixo. Podem ser mensais ou com maior periodicidade, obedecendo à taxa estipulada. Os juros, nesse caso, eles poderão ser pagos em dinheiro ou levados a crédito da respectiva conta. E, sendo essa a hipótese, né, eles equivalem a novo depósito e se acrescem ao saldo, vencendo novos juros sobre esse acréscimo. Atualmente, né, os depósitos bancários à vista, em que o depositante ele tem o direito, né, de efetuar saques de acordo com sua conveniência, não incidem juros sobre esses depósitos. Estes, quando são convencionados, eles não estão sujeitos à lei da usura. Então, finalizando, os juros e correção monetária seriam esse artifício que pode ser utilizado em alguns casos, né, do depósito bancário, mas nem sempre são utilizados. E quando são, né, utilizados no contrato, eles obrigam o banco a fazer essa atualização monetária do valor depositado. A abertura de crédito é uma espécie de contrato bancário em que um banco disponibiliza uma certa quantia de dinheiro a um cliente por um determinado prazo, para que este consiga sacar ou retirar esse dinheiro e utilizá-lo. Portanto, existem duas partes nessa modalidade contratual: o banco creditador e o cliente creditado. Sobre a execução do contrato, ela se dá no momento de celebração do mesmo. Logo após isso, o cliente poderá sacar ou retirar o dinheiro por um determinado prazo de tempo. Após o vencimento deste prazo, o cliente deverá pagar sobre despesas, tributos e juros de acordo com as quantias utilizadas e também terá de arcar com uma comissão, que é independente da utilização do valor. Ou seja, neste ponto é importante ressaltar que as únicas cobranças que terão um impacto referente à quantia utilizada, ou seja, o valor utilizado pelo cliente, ele irá impactar sobre despesas, tributos e juros. A comissão ela é independente do valor utilizado, ela é fixa. Sobre a classificação deste contrato, é possível defini-lo como bilateral por haver prestação das duas partes, oneroso por existir benefícios para ambas as partes, consensual por ser celebrado pelo simples acordo de vontade, sucessivo, pois ele se prolonga ao longo do tempo, pois geralmente o banco não dá a quantia toda de uma vez, ele vai dando de pouco em pouco e vai renovando esse crédito. E também é um contrato intuito personae, pois não pode transmitir a obrigação a outra pessoa. Outro ponto que é importante ressaltar sobre a abertura de crédito é que ela é diferente do contrato de depósito bancário, pois no caso de depósito, primeiro o cliente deposita o dinheiro no banco para que depois ele possa sacá-lo ou retirá-lo. No caso da abertura de crédito, primeiro há a abertura do crédito e depois o cliente irá pagá-lo de acordo com taxas, comissões e outras cobranças. Além disso, é importante ressaltar que a abertura de crédito também é diferente do empréstimo bancário, pois no caso do empréstimo bancário existe uma tradição de quantia no momento de celebração, enquanto o dinheiro na abertura de crédito só é retirado mediante saques ou retiradas no banco. Para concluir, é importante citar a subespécie da abertura de crédito, que é o crédito documentado.
que é um contrato que tem como principal característica a exigência da apresentação de um documento para que seja efetuado o saque ou retirada daquele crédito. Por haver uma maior segurança jurídica, essa modalidade é muito utilizada no comércio de mercadorias internacionais, porque a retirada do dinheiro mediante a apresentação de um documento para o banco, ela provê uma maior segurança no negócio. Então é por isso que é um contrato muito utilizado em negócios internacionais de mercadorias. Deste modo, a execução deste contrato se dará pela celebração do acordo entre o comprador da mercadoria e o banco, que irá abrir um crédito em benefício do vendedor da mercadoria. E o vendedor somente vai poder receber o dinheiro mediante a apresentação de um documento sobre aquele crédito. Sem a presença do documento, ele não consegue retirar esse dinheiro. Então, isso dá uma segurança maior no negócio jurídico. O desconto bancário é um dos mais importantes instrumentos econômicos de hoje em dia. Se caracteriza onde o comerciante transfere créditos para instituições financeiras procurando capital de giro, representando um volume bem significante nas operações bancárias. No contrato de descontos bancários, ele funciona da seguinte forma, onde o banco adquire a propriedade de títulos de créditos do cliente. Normalmente são duplicatas. Essas duplicatas são títulos de créditos e representam uma venda a prazo. O comerciante ou endosso faz o envio dessa carta de crédito para o banco ou endossatário. Com isso, o comerciante, fazendo esse envio, ele recebe o dinheiro em mãos com data de validade para ser paga, onde os juros é calculado pelo banco. Um exemplo que temos é o comerciante que desconta uma duplicata de 10 mil com vencimento futuro em uma instituição financeira. Recebe um pouco menos, descontando-se o lucro visado por esta. O banco irá receber do devedor, no vencimento, o valor integral. Esse endosso será feito em formato em preto, onde o comerciante indica a instituição financeira a receber essa carta de crédito. O comerciante que pegou esse desconto bancário assume a obrigação com o banco para pagar essa duplicata, onde não pode alegar exceções pessoais para não fazer o pagamento. Nesse caso, o banco tem uma posição benéfica para que não ocorra má-fé contra ele. O desconto bancário se caracteriza como um contrato bilateral de adesão, que vem pronto pelo banco, as cláusulas e termos também. Esse contrato também se caracteriza como oneroso, pois ele antecipa um crédito que está decorrente de um título, cheque, nota promissória ou duplicata. Outra coisa importante de se salientar é que esse contrato só se efetiva com a entrega do recurso do banco ao cliente. Ao receber o crédito, o contrato estará consumado. A partir de agora, trataremos brevemente sobre o contrato de financiamento. Pois bem, o contrato de financiamento bancário constitui uma subespécie da abertura de crédito. É aquele pelo qual o banco adianta ao cliente recursos necessários a determinado empreendimento, mediante cessão ou caução de créditos ou outras garantias. É praticado pelas companhias de crédito, financiamento e investimento, em geral, mediante o chamado crédito direto ao consumidor. O financiamento da compra contratada diretamente com o consumidor terá como garantia principal a alienação fiduciária do bem objeto da transação. O contrato de financiamento pode vir conjugado a outras operações acessórias, sendo a mais comum o mandato, para que o banco represente o financiado junto a devedores deste. O banco financiador cobrará do financiado uma taxa a título de execução do mandato. Este é também chamado de adiantamento, porque o banco antecipa numerários sobre créditos que o cliente, pessoa física ou jurídica, possa ter. No caso dos bancos de investimento ou desenvolvimento, o financiamento pode destinar-se ao atendimento de necessidades de capital de giro ou à aquisição de máquinas ou equipamentos. A custódia de valores é uma espécie de contrato bancário em que o cliente celebra um contrato de depósito simples de bens infungíveis com um banco, sendo que neste depósito o cliente pode retirar os seus bens infungíveis
em qualquer momento que ele desejar. Essa modalidade contratual é muito interessante para quem deseja guardar bens infungíveis de grande valor, como títulos, documentos e outros objetos de grande valor que sejam infungíveis. Isso se deve à grande segurança presente entre os bancos. No momento em que o bem infungível for depositado, o banco irá assumir a posição de depositário, e logo após isso, ele deverá entregar uma documentação sobre o número e valor do bem infungível para o cliente, pois isso irá servir como uma prova de recebimento daquele bem. Para concluir, é importante ressaltar a diferença que existe entre o contrato de custódia de valores e o contrato de depósito bancário, pois no caso do contrato de depósito bancário, o bem depositado ele é fungível, ou seja, o dinheiro ele é um bem fungível. E no caso da custódia de valores, o bem depositado ele é infungível. Essa é a principal diferença entre essas duas modalidades contratuais. Bom, vamos falar agora então sobre o termo aluguel de cofre. Alguns bancos, eles possuem pequenos escaninhos em sua caixa forte, nos quais os clientes, mediante uma taxa, guardam títulos e valores. Dado o título a este item, não se trata propriamente de um contrato de locação de cofre, mas de contrato atípico, misto, que engloba locação, prestação de serviços e o depósito. O cofre, ele geralmente tem duas chaves, ficando uma com o cliente e a outra com o banco. Somente com o uso simultâneo das duas pode ser aberto. O cliente só tem acesso a ele durante o expediente bancário. A cessão de uso dele é essencial, porém o cliente ele não se limita à obtenção do arrendamento de uma caixa onde pretende depositar os bens que deseja guardar. Vamos falar agora também um pouquinho sobre os procedimentos, necessários por parte do banco e do locador. Bom, como eu disse anteriormente, a cessão de uso é essencial e por parte do banco exige-se igualmente a custódia e a proteção dessa mesma caixa. Essa custódia, ela não representa mero elemento secundário, mas se coloca no mesmo nível da cessão de uso. Da concorrência desses elementos heterogêneos resulta uma duplicidade de causas, ou seja, um contrato com causa mista, que se fundem em um contrato único. Ou seja, assim, não é, portanto, uma locação nem depósito. Bom, e agora vamos falar sobre o banco e o seu público-alvo. Quem toma em locação um cofre de banco tem como objetivo colocar em segurança os objetos que pretende ali depositar. O banco, ao oferecer esse serviço de segurança, assume um dever de vigilância e, portanto, uma obrigação de resultado e não simples obrigação de meio. Ao fazê-lo, passa a responder, portanto, pelo conteúdo do cofre. Entender de outra forma seria desconfigurar o contrato na sua finalidade específica. Identificada como de resultado, a obrigação da instituição bancária somente pode ser excluída diante de caso fortuito ou de força maior. Bom, falando agora sobre os serviços de segurança oferecidos pelo banco, bom, a natureza desse serviço de segurança e da obrigação assumida exige que tenha a prova da absoluta irresistibilidade do desfalque do patrimônio colocado sob sua custódia. O patrimônio do cliente ele tem que estar zelado pelo banco a sua segurança. Portanto, deve-se considerar, por exemplo, que um furto ou um roubo, como são fatos previsíveis, eles não podem conduzir à aceitação do caso fortuito, mas, sim, ao reconhecimento de que será falhado o sistema de segurança e vigilância prestado pelo Estado. E, bom, para finalizar agora, o grande problema nesses casos reside, na realidade, na prova do efetivo prejuízo sofrido pelo cliente. Sem essa prova, não há condições de obrigar o banco a indenizar o prejuízo simplesmente alegado pelo lesado.
A prova do dano não se revela absolutamente possível. Citando os autores, a hipótese de furto em que o assaltante tenha confessado a prática do delito e pelo menos uma parte dos bens subtraídos tenha sido recuperada em seu poder. Em várias outras situações, tem a jurisprudência admitindo a prova da preexistência de valores e objetos depositados na caixa, julgando procedente a ação de responsabilidade civil movida contra o banco. Enfim, esse é o termo aluguel de cofre. Cartões de crédito. Existem 3 espécies de cartões de crédito: os emitidos por empresas comerciais para uso de seus clientes, os emitidos por bancos ou grupos de bancos para utilização de crédito bancário e os emitidos por empresas intermediárias entre compradores e vendedores. Os primeiros permitem a realização de compras somente nas lojas da mesma empresa e destinam-se assim a atrair clientes, concedendo-lhes crédito. Os segundos são cartões de banco, que admitem saques diretamente nos caixas das agências ou nos caixas eletrônicos, tendo em vista que tais caixas admitem saques até limites pré-estabelecidos. O cliente pode sacar, tendo ou não os fundos necessários. Se sacar sem fundos, recebe a quantia como empréstimo. Os terceiros, finalmente, são os de maior utilização e são emitidos por empresas administradoras, que atuam como intermediárias entre comerciantes e consumidores. Estas costumam ter apoio bancário, pois concedem créditos aos usuários dos cartões. Essa última modalidade tem a vantagem de evitar o transporte de dinheiro e de ser aceita universalmente. O cartão pioneiro foi o Diners Club, lançado nos Estados Unidos em 1950, seguindo-se ao American Express, que inicialmente cobriam apenas despesas em hotéis e restaurantes. Hoje, no entanto, são aceitos na generalidade dos estabelecimentos comerciais. Em caso de perda ou furto, o usuário do cartão deve comunicar o fato à administradora, pois, enquanto não o fizer, responde pelo mau uso que dele alguém possa fazer. Após a comunicação, a responsabilidade passa a ser unicamente dela. Existe a jurisprudência proclamando a validade da cláusula contratual que estabelece a responsabilidade civil do titular do cartão até a referida comunicação, bem como a legitimidade da administradora do cartão em figurar no polo passivo da ação indenizatória movida por cliente que teve seu cartão clonado, por ser ela a emitente do veículo de pagamento utilizado perante o estabelecimento vendedor. No contrato de cartão de crédito, há necessariamente 3 personagens: o titular ou usuário, que é a pessoa que faz uso do cartão ao efetuar uma compra ou receber um serviço; a sociedade emissora do cartão, que pode ser ou não ser uma instituição financeira, que se compromete a cobrar do titular do cartão de crédito e a pagar o valor ao fornecedor de bem e serviço; e o fornecedor, que é o empresário que realiza o contrato de filiação com a empresa emissora do cartão, obrigando-se a aceitar o uso deste sem acréscimo no preço dos produtos.